noite a todos. Sintam-se acolhidos nessa casa de oração. Eu vou fazer uma reflexão, uma leitura desse livrinho que eu gosto muito, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Gosto dele na minha cabeceira, que é um livrinho bem bom. Compreenderás. Se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te parecem estranhos, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente. Compreenderás a invigilância que a compeliu e sucessivas quedas morais. Compreenderás quando ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que de hábito lhe cobre o semblante. Compreenderás o insulamento em que escolheu viver para fugir à própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que o conduziu à criminalidade ao crescer sem a proteção de um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que, na maioria das vezes, o consiga. Compreenderás e não te entregarás ao julgamento afoito de qualquer natureza. Pensamos nisso, né? Boa noite a todos. Oração inicial. Vamos relaxar o nosso corpo, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Deus por podermos estarmos aqui hoje, por essa oportunidade de olhar para nós mesmos. Vamos dar preferência nesse momento único para abençoarmos, para agradecer, para amar o nosso eu interior. E em especial para o casal espírita, Gustavo, Maria Elisa e sua filhinha Eloá. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que possa, pela provação dai a luz, àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Para que cada um leve desse encontro o que veio aqui buscar. Então, ouçamos a nossa palestrante, que vai passar nessa noite de hoje. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre espíritos. Nós trabalhamos numa casa espírita em Tubarão, Paulo de Tarso, e lá as palestras acontecem às quartas e domingos à noite. Só que há 13 anos atrás, a nossa casa fez a tentativa de termos palestras no período da tarde. E nós tínhamos a palestra e um grupo de iniciantes do estudo da doutrina. E na ocasião nós tivemos a oportunidade de coordenar esse grupo. Pois então, uma pessoa que frequentava já a casa, só as palestras, veio conversar conosco que ela queria iniciar no estudo. Ótimo, né? Quanto mais gente estudando, melhor.
E no primeiro dia que ela foi estudar, nós estudávamos o livro Iniciação ao Espiritismo. E era o capítulo referente aos espíritos. Nós notamos que ela ficou um pouco incomodada e iniciamos o estudo. Só que à medida que nós fomos conversando, nós percebemos que ela ficava cada vez mais incomodada e inquieta. Então nós questionamos, né, se estava acontecendo alguma coisa, se ela estava se sentindo mal, se precisava de alguma ajuda. Aí ela desabou. Ela começou a chorar e pediu que a gente falasse de qualquer assunto, menos de espíritos, porque ela morria de medo. Foi então que nós percebemos que essa é a realidade de muitos de nós. Nós morremos de medo de espírito. Mesmo nós que nos dizemos espíritas, que frequentamos e estudamos dentro das casas espíritas, quantos de nós não tem medo de espíritos? Nós temos um medo danado, mas a curiosidade também é grande, né? A gente quer saber, porque tudo que nos é misterioso, a gente quer conhecer. Kardec, ele é extremamente objetivo e sem nenhum misticismo quando o assunto é espíritos. E ele nos diz, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, que todo o medo que nós temos em relação aos espíritos é fruto da nossa ignorância quanto à verdadeira origem deles, ou seja, quanto à nossa falta de conhecimento sobre o assunto. Quantos de nós aqui, nessa existência, teve o seu primeiro contato com esse assunto, os espíritos, lá na nossa infância? Naquelas histórias de fantasma, de assombração, naqueles filmes. Nós nunca paramos para pensar se fora todo aquele sensacionalismo que é feito em relação aos espíritos, existe ou não um fundo de verdade. Parece que só o lado amedrontador, assustador, é que nos impressiona, é que nos atrai. Poucas vezes nós nos dispomos a estudar um pouquinho que seja sobre isso. A própria doutrina, quando surgiu, era necessário que houvesse os fenômenos para chamar a atenção, para atrair. Mas depois, com o amadurecimento das pessoas, não precisou mais disso. Quantos de nós viemos a essa casa espírita, ou enfim, a qualquer outra, e, meu Deus, será que lá vai acontecer alguma coisa? Eu vou ver algum espírito, algum fenômeno? E chega aqui, não. É palestra, é estudo. Essas histórias, esses filmes que nós temos contato desde a nossa infância, alimentam o nosso imaginário. E a nossa imaginação, ela é fértil. Quer ver porque não presta. Tudo isso faz a gente imaginar que qualquer interação com os espíritos, ela deve ser evitada. Ela é proibida. Que qualquer espírito que se manifesta, se manifestou é porque é mau. Ou então tem alguma má intenção. O que não é a realidade. Às vezes um espírito que está se manifestando é apenas um parente desencarnado, algum sofredor, algum infeliz, alguém que só quer falar com a gente, que quer mostrar que a vida continua, que depois que o corpo físico morre, a vida continua, nós continuamos. Muitas vezes, nós atribuímos aos espíritos um poder que de fato eles não têm. Poder real sobre nós, somente quem tem é o nosso Pai, é Deus. Mesmo espíritos inferiores, se eles quiserem nos prejudicar, eles não vão conseguir fazer, a não ser que nós sintonizemos com as suas más propostas. A não ser que a gente acolha os seus maus pensamentos, acolha os seus maus conselhos, a não ser que nós entremos em sintonia com os fluidos que eles estão emanando. Os espíritos por si só, eles não podem nos matar, eles não podem nos ferir. O que os espíritos inferiores eles podem fazer é nos influenciar,
Mas eles só vão nos influenciar se nós entrarmos em sintonia com essa influência. E aí sim, nós podemos fazer aquilo que eles estão desejando. O medo excessivo, ele é uma janela, não é nem aberta, é uma janela escancarada para espíritos inferiores. Gente, eles se divertem muito, se aproveitam muito do medo que a gente tem, criando situações que o nosso imaginário fértil faz crescer, e a gente morre de medo, e eles se divertem muito. A única maneira que nós temos de combater o medo é através do estudo, é através da instrução, da compreensão daquilo que a doutrina espírita veio nos trazer. Vamos tentar ter a mesma curiosidade de Kardec, que ele procurou entender a situação desses mortos, desses espíritos. Ele tentou perceber quais eram os sofrimentos deles, aprender com os relatos que os espíritos traziam e não ficar com medo. Muito do medo que a gente também tem de espíritos, além de tudo isso que é incutido no nosso imaginário, não só na nossa infância, mas ao longo dos séculos, é reflexo do nosso medo de morrer. Uma pessoa que tem medo de morrer, ela vai se sentir confortável de falar com alguém que é morto? Não. O medo da morte faz com que nós evitemos qualquer tipo de interação com os espíritos. Parece que se a gente conversar, interagir, a gente vai estar atraindo a morte. A gente vai estar atraindo algo negativo. Há mais ou menos 20 anos, eu perdi uma pessoa, uma pessoa que eu amo muito, partiu. E eu tinha na época fotos no quarto com a pessoa. E muitos me disseram, ai, não fica com essas fotos aí, tu tá atraindo a tua morte. Opa! Não tirei as fotos, tá? E eu nem frequentava ainda a casa espírita. Se nós formos parar para pensar, a morte, o desencarne, é a única certeza real que nós temos nessa existência. Todos nós que estamos aqui, encarnados agora, um dia vamos ter que partir. Se nós percebermos, vamos ver que a cada minuto regressam à vida espiritual, pelas portas da desencarnação, milhares e milhares de criaturas. Dentre elas, pessoas dignas, virtuosas, comprometidas em fazer o bem, dedicadas ao trabalho ao próximo, mas também muitas pessoas comprometidas com os vícios morais, materiais, alcoolistas, tabagistas, os suicidas, os maledicentes, gulosos, egoístas. São suicidas, ladrões, pessoas que corromperam a consciência ou ajudaram a corromper tantas outras. Só que a cada minuto também regressam à vida física, pelas portas abençoadas da reencarnação, milhares e milhares de criaturas. Muitas delas são submetidas compulsoriamente a esse processo reencarnatório, mas tantas outras já têm o desejo de reparar suas faltas, que assumem compromissos nas mais diferentes áreas, na ciência, na política, na religião, no lar. Mas quem são essas criaturas? Quem são esses que vêm e que vão todos os dias aos milhares? Quem são as crianças que nós olhamos e achamos tão fofinhas, que nós amamos tanto? Quem são os jovens que nós olhamos com esperança, com espírito de renovação? Quem são esses seres? Quem somos nós? Nós somos espíritos. Nós somos os seres inteligentes da criação.
Nós somos filhos de Deus porque nós somos a sua obra. Nós não somos seres à parte da criação. Não somos coisa de outro mundo. Não fizemos parte do sobrenatural. Não. Nós, espíritos, fizemos parte da natureza. E nós habitamos todo o universo. Quer estejamos na carne, como é o nosso momento agora, ou então desencarnados. A criação de espíritos por Deus, ela é permanente. Tanto que Jesus já nos disse, meu Pai cria até hoje. Ele nos criou e continua criando. Todos nós espíritos tivemos um princípio. Fomos criados simples e ignorantes. Nós não teremos fim. Nós somos imortais. Nós espíritos somos resultado da individualização do princípio inteligente. Nós somos indivisíveis. Nós não podemos nos dividir e estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós podemos dar essa impressão pela irradiação do nosso pensamento. Cada espírito, cada um de nós, é um centro que pode irradiar para vários lugares ao mesmo tempo. Só que, claro, isso depende do estágio evolutivo. Quanto mais evoluído, maior o poder de radiação. Nós não podemos nos dividir. Por isso, aquela história de alma gêmea não existe. Deus não criou uma alma, dividiu ao meio, lançou no planeta para que elas se encontrassem e se completassem. Não, nós não nos dividimos. O que existe é uma alma gêmea pelo mesmo gosto, pelo mesmo interesse, pelas mesmas aptidões. No universo, existe uma trindade absoluta. Ele é composto apenas de 3 coisas: Deus, espíritos e matéria. Bom, se nós somos espíritos, significa que nós não somos Deus, também não somos matéria. Então nós, espíritos, somos incorpóreos. Nós somos feitos de uma substância diferente de tudo aquilo que nós hoje conhecemos como matéria. E é por isso que a gente não consegue perceber. Por nós sermos imateriais, é que isso escapa ao alcance dos nossos olhos. E sempre que nós nos reportamos a um espírito, nós dizemos que ele é uma centelha, é uma chama, é um clarão. Porque além de não termos sentidos, não temos vocabulário suficiente para definir o que é o espírito. O espírito, ele também não tem sexo. Pelo menos não na forma como hoje nós conhecemos o sexo, com a sua função e a sua estrutura no corpo físico. O mesmo espírito, ele ora pode animar um corpo feminino, ora um corpo masculino. Nós não somos mulheres, estamos na condição feminina. E não existe qualquer forma, qualquer superioridade ou inferioridade em relação à forma sexual que nós estamos adotando. Nós sempre vamos encarnar com o sexo que melhor convém para desenvolvermos as nossas atividades naquela existência. E nós temos a obrigação de saber usar essa forma sexual com equilíbrio e com respeito. Nós somos espíritos. Estamos hoje inseridos nesse planeta escola única e exclusivamente para aprendermos a amar. O espírito que nós somos hoje é resultado de toda uma caminhada em direção ao amor. Seguindo nosso papel no universo, nós vamos desenvolvendo, aprimorando as nossas faculdades. E Deus, que é infinitamente justo e bom, Ele estabeleceu igualdade no processo evolutivo de todos nós. Como já dissemos anteriormente, todos fomos criados simples e ignorantes.
simples na nossa constituição física, ignorantes no nosso intelecto. Todos nós temos a mesma condição básica, ou seja, nós temos as mesmas qualidades em potencial para serem desenvolvidas pelo nosso esforço. E todos temos o mesmo destino. Nós rumamos para a situação de espíritos puros, onde nós vamos desfrutar da verdadeira felicidade. Todas as relações que nós temos hoje, seja aqui no centro espírita, em casa, no ambiente de trabalho, enfim, no colégio, todas as relações que nós temos hoje, elas são importantes para a nossa evolução. Essas relações, elas já foram construídas ao longo dos séculos que nós vivemos, até nós mesmos, para hoje estarmos aqui reunidos, conseguindo assistir, ouvir uma exposição. Não é a primeira vez que estamos nos encontrando. E nós nos encontramos pelos mais diferentes motivos. Ou porque a gente se gosta, ou não se gosta muito. Tem alguma coisinha para ajustar, uma aresta para parar, alguma coisa importante para terminar de cumprir. O motivo não interessa. Ele vai do 8 ao 80. O que importa é que nós valorizemos as relações e as pessoas que convivem conosco, porque elas fazem parte da nossa caminhada. Lembrando que a nossa caminhada não são feitas só de flores, mas também de pedras. E da mesma maneira que o outro pode ser a flor ou a pedra no meu caminho, eu também posso ser a flor ou a pedra no caminho do meu coleguinha. Através das vivências que nós temos, dos conhecimentos que nós adquirimos, das relações que nós mantemos, é que nós conseguimos progredir. Só que nós ainda somos espíritos inferiores. E pela nossa condição de inferioridade, não existe a possibilidade de nós atingirmos a perfeição relativa a Deus, em apenas uma existência terrena. A assimilação das coisas exige de nós tempo, dedicação, boa vontade. E é justamente por isso que só a reencarnação atende e explica como é possível nós evoluirmos. Nas nossas muitas existências, nós erramos muitas vezes. Nós violamos muitas regras, acertamos também. Nós vamos adquirindo débitos que perante a lei de Deus precisam ser resgatados. É a lei de causa e efeito. Ela declara que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos permite fazer o que quisermos e da maneira que nós quisermos, mas nós somos totalmente sujeitos às consequências das nossas escolhas. Hoje, no estágio em que nos encontramos, nós já temos condição de escolher qual caminho nós devemos seguir. Nós já temos condição de escolher o que a gente acha mais conveniente para a nossa vida. Mas vamos ter que responder por essa escolha. O nosso futuro ele se constrói através das nossas escolhas diárias. Nossas escolhas. Não é a escolha do pai, da mãe, do vizinho, dos filhos. As escolhas são nossas. O Evangelho nos diz que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Tudo aquilo de bom ou de ruim que nós semearmos, inevitavelmente nós vamos ter que colher. O nosso progresso, ele resulta do nosso esforço individual, na nossa determinação de fazer aquilo que é certo, de seguir o caminho correto, que nos leve para o alto, que nos leve a uma comunhão com as leis de Deus. E nós deveríamos aproveitar que estamos na carne para usar as lides terrenas para aprender e progredir. Nós, espíritos, estamos em situações e estágios evolutivos diferentes.
E Kardec, ele dividiu essa categoria de estágio evolutivo em 3. Claro que essas categorias não são absolutas. Existe uma infinidade de categorias entre elas. Mas ele deixou por 3, porque sabia da nossa capacidade. Então, assim, ficava mais fácil da gente assimilar e entender o conteúdo. Então, nós temos 3 ordens de espíritos. A terceira ordem ainda são os espíritos propensos ao mal, influenciados e dominados pela matéria, têm pouquíssimo conhecimento e compreensão de Deus e das leis divinas. Os espíritos de segunda ordem, esses já predominam sobre a matéria, têm vontade de fazer o bem, já têm um pouco de compreensão de Deus, das leis. E os de primeira ordem, que são os espíritos que desfrutam da verdadeira felicidade. Eles não têm influência nenhuma da matéria, porque não estão mais sujeitos às influências e às necessidades materiais. Só que os espíritos de primeira ordem, eles desfrutam dessa felicidade que está muito longe de ser aquilo que a gente aprendeu há tanto tempo, aquela ociosidade monótona, de viver em contemplação ao som de harpas. A felicidade que os espíritos desfrutam é o trabalho. Eles trabalham e trabalham bastante para manter a harmonia do universo. Os espíritos de primeira ordem, eles são os mensageiros de Deus. Felicidade é igual ao trabalho. Nós queremos tanto desfrutar dessa felicidade, mas estamos dispostos a trabalhar? Legal. Então, agora mais ou menos a gente sabe que nós somos espíritos, né? Por que estamos aqui? Mas, de fato, na real, o que importa a gente saber disso tudo? O que importa eu saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu estou aqui? O que importa? O que isso muda na nossa vida? Importa e muito. Porque é através das ideias que nós fazemos de Deus, das suas leis, do papel que cada um deve exercer, é através dessas ideias que nós dirigimos os nossos atos. É consultando essas ideias que nós vamos fixar um alvo e vamos caminhar para ele. A concepção que nós fizermos do mundo, da vida, é que vai determinar os nossos deveres, que caminho nós devemos seguir, que resoluções nós devemos adotar. Quando nós retornamos para a carne, nós não somos uma folha em branco. Nós somos um espírito que traz consigo toda uma bagagem. Bagagem essa que nós acumulamos nas existências passadas e nos períodos de vida espiritual entre uma existência e outra. Essa bagagem se constitui dos nossos defeitos, das nossas qualidades, das nossas crenças, dos nossos valores. Nós encarnamos, reencarnamos com o objetivo de nos melhorarmos. E quando nós chegamos na carne, lá na infância, desde a infância, os nossos valores, eles começam muitas vezes a ser defrontados com valores diferentes do que a gente está trazendo. Isso vai depender do meio social que a gente renasce, das nossas experiências de amor, de frustração, de dor, a nossa família. A nova existência, ela vai impor situações novas que vão interagir com as nossas experiências passadas. De modo que ao desencarnarmos, nós tenhamos enriquecido a nossa bagagem, cumprido a lei do progresso. O momento mais importante na vida de qualquer cristão é aquele em que ele toma consciência de que é um espírito imortal e que é filho de Deus. Só que saber é uma coisa
e tomar consciência é outra totalmente diferente. Quantas pessoas nós conhecemos, ou até somos, que acreditam sim em Deus? Acreditam que somos imortais, que nós somos os tais espíritos, mas isso não muda em absolutamente nada as nossas atitudes. Ou seja, sabemos, mas não temos consciência do que tudo isso acarreta. A doutrina espírita, ela tem como proposta nos trazer essa consciência. Ela veio nos ensinar. Somos sim espíritos e precisamos andar em equilíbrio com as leis de Deus. Quem somos nós? Qual é o nosso papel na obra divina? Nós somos os espíritos. Somos imortais, milenares. Já existíamos antes de nascer aqui e vamos continuar existindo depois da morte do corpo físico. Nós estamos hoje nessa matéria, igualzinho um prisioneiro nessa cela. Mas enquanto a matéria, com o passar do tempo, ela envelhece, ela enfraquece, ela degrada, nós espíritos, com o passar do tempo, nos fortalecemos pela educação e pela experiência. Esse corpo aqui é uma veste passageira, mas ele é um instrumento abençoado que nós utilizamos hoje para seguir a nossa obra de depuração e de progresso. Cada um de nós tem uma função útil dentro da criação. E não fiquemos preocupados. Não nos será cobrado nada além daquilo que a gente possa dar. A nossa função, ela é de acordo com a nossa capacidade. A obra divina, ela é uma obra de conjunto. Por isso, tanto aqueles que fazem as coisas grandiosas, quanto os que fazem as pequenas coisas do dia a dia, são importantíssimos para se atingir o resultado esperado. Todos nós somos indispensáveis na obra divina e indispensáveis para manter a harmonia do universo. Nós somos espíritos. Nós somos os que deixamos a Terra no passado e que contribuímos para que ela esteja hoje do jeitinho que ela está. Nós somos aqueles que ajudamos o mundo a crescer rumo a uma civilização completa, ou então que atrasamos o seu progresso pelo culto do interesse pessoal. Somos os que perseveramos no bem, que temos vontade séria de seguir o Cristo, ou então aqueles ainda dominados pelas paixões do mundo. Somos os homens de bem, as pessoas dignas, virtuosas, mas também os comprometidos com os vícios morais e materiais. Já fomos ex-suicidas, já sucumbimos no crime, já fomos tragados pelo ódio, e tantos outros que hoje recebem alívio nas palavras de consolo, nas reuniões mediúnicas dentro das casas espíritas. Nós somos os espíritos. Somos espíritos cumprindo a lei do nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. O espiritismo, ele matou a morte. Lembremos que nenhum de nós morre. Todos seremos espíritos, na carne ou fora dele. Fomos criados por Deus, nosso Pai, para progredir. E é através das reencarnações que nós vamos atingir esse ideal. Deixar esse corpo material não significa a morte da consciência. Quando nós desencarnarmos, seremos exatamente os mesmos que quando estávamos na carne. Nós vamos carregar tudo aquilo que nós somos de bom ou de ruim. Não tenhamos medo de espíritos. Não tenhamos medo de nós mesmos. Como já dissemos, o melhor remédio contra o medo é a instrução, é o conhecimento. Graças a Deus,
nós temos a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que nos sustenta, que nos esclarece, que nos fortalece, que nos ensina que todos nós somos espíritos imortais, milenares, em busca da perfeição. Cada um de nós trilhando o seu caminho particular, mas sempre com ajuda, porque nós nunca estamos desamparados. Nós somos filhos de Deus. Nós somos todos filhos do amor e estamos destinados ao amor. Bom, era essa a mensagem da noite. Agradecemos muitíssimo a atenção, a paciência de todos e uma ótima semana. Muito obrigada. Nós queremos agradecer, Giovanni, por suas palavras esclarecedoras, né? E dizer a todos também que mais cedo ou mais tarde, menos tempo, mais tempo, queremos nós ou não, nós somos espíritos a caminho da evolução. Tardaremos, mas chegaremos lá. Se tornar espíritos perfeitos. Então vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso Mestre. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e com a ajuda recebida podemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus, aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus nos ilumine cada vez mais. Que juntos, um dia reunidos na glória de Deus Pai, rendamos ao divino louvor ao nosso amigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Que assim seja. Então, para dando continuidade aos trabalhos nessa noite, a gente vai ter agora as nossas faces, né? E a gente convida vocês a permanecerem nos seus locais, aqueles que querem receber os passos, que serão encaminhados à sala de paz.